Bem, pessoal, na aula de hoje nós vamos ver sobre o material que vocês receberam, tá? Que não tem no nosso livro didático, mas é importante como conhecimento básico, tá? Para o nosso ensino médio. É esse material, a gente vai ver as noções desse conteúdo, tá? E aí vai vir a sequência de exercício, trabalho, avaliação, como em outro capítulo qualquer. Bom, vamos lá. Matriz é uma tabela organizada em linhas e colunas, tá? Normalmente no formato M por N, onde M representa o número de linhas na horizontal e N o número de colunas na vertical. Sempre nessa sequência. Tá? Então, por exemplo, aqui nós temos uma figura 1, aqui com o time, vitórias, empates e derrotas. Tá? Cada valor dele tem um significado. Tá? Então, se a gente pegar, por exemplo, esse 10 aqui, significa o quê? Significa o número de empates do time Flamengo. Se a gente pegar, por exemplo, esse número 14 aqui no finalzinho, tá? Que ele vai estar aqui na nossa linha 5, coluna 3, ele representa, por exemplo, o número de derrotas do Cruzeiro. Tá? Então, cada valor desse, cada célula, tá? Tem o seu significado. Então, se a gente pegar somente a parte numérica, tá? Se a gente montar aqui uma outra figura apenas, essa parte numérica aqui, ó, esse miolo aqui dessa nossa matriz, dessa nossa figura 1, nós temos essa nossa figura 2, tá? Ela tem 5 linhas e 3 colunas. Então, ela é uma matriz 5 por 3. Professor, ela é uma matriz 3 por 5? Não. Tá? Apesar que a matriz 3 por 5, se fossem 3 linhas e 5 colunas, também daria 15 elementos aqui dentro, é muito importante a gente observar essa ordem. Tá? 5 por 3 significa que ela tem 5 linhas e 3 colunas. Aqui a linha 1, a linha 2, a linha 3, a linha 4 e a linha 5. E as 3 colunas são coluna 1, coluna 2 e coluna 3. E essa representação ela é importante porque essa representação 5 por 3 não pode ser 3 por 5 justamente porque está associado a esse significado aqui. Por que, que é 5 por 3? Porque aqui são 5 times e 3, vamos dizer, 3 informações. Vitórias, empates e derrotas. Se eu colocasse, por exemplo, se fosse o inverso, se fosse a matriz 3 por 5, seria totalmente contrário disso. Seria apenas 3 times e 5 informações. Então, resumindo, 5 por 3 porque são 5 linhas e 3 porque são 3 colunas, respectivamente, nessa ordem. A figura 2 representa a matriz associada à figura 1 e tem 5 linhas e 3 colunas. Por isso que ela é 5 por 3. Vamos lá. O elemento que ocupa a primeira linha e primeira coluna da nossa matriz F, vou chamar aqui a matriz F, é o elemento F11, tá? Também chamado de índice 11, tanto faz. Na verdade, é só para representar aqui o elemento F11 ou F11, tanto faz, dá no mesmo, se refere ao elemento da primeira linha e primeira coluna. Então, 1 sempre é nessa ordem, linha, coluna. Então, o elemento F1 é o elemento que está na nossa figura F, ou matriz F, linha 1, coluna 1, que no nosso caso aqui, na linha 1, coluna 1 é o 28. Então, que vale 28 é o F11, o F que está na linha 1, coluna 1, vale 28. O elemento que ocupa a primeira linha e segunda coluna é o F12, linha 1, coluna 2. Vamos atrás dele na linha 1, coluna 2, vale 8. Na linha 1, coluna 2, vale 8. F12, ou seja, linha 1, coluna 2, vale 8. E assim sucessivamente. Tá? Como assim sucessivamente? Digamos que eu quero pegar aqui o elemento F, você pode até escrever no seu próprio material. Tá? Pode escrever na folha do caderno, dependendo de como esse material seja único para você, ou talvez seja devolvido ao Sérgio, depende de como te informaram no momento da entrega. Vamos supor que eu quero o elemento F43. O que é esse elemento F43? É o que está na linha 4, coluna 3. Linha 4, coluna 3. Vamos lá, linha 4. Tem linha 4 aqui? Tem linha 4 aqui, ó. Tá? Mas na linha 4 tem 3 elementos na linha 4. Ok? Ó, linha 1, linha 2, linha 3, linha 4. É linha 4, coluna quanto? Linha 4, coluna 3. Então, na linha 4, coluna 3, F43, ó. F, repetindo, F43, linha 4, coluna 3. F43 é o
9. Tá? Então, F43 vale 9. Vou colocar aqui. Ele está na linha 4 e coluna 3. Tá? É o F43 e vale 9. E aí você pode fazer com cada posição dessa aqui, tá bom? Isso aqui é apenas para efeito de demonstração, tá? Usei aqui essa representação. Veja agora algumas matrizes famosas. Tá? Essa matriz aqui é uma matriz 4x4, 4 linhas, 4 colunas, mas ela pode ser 3x3, 2x2, tá? 5x5, 6x6, tá? Ela é uma matriz onde os elementos da diagonal valem 1 e todos os demais são nulos, tá? Todos os demais são zeros. Tá? Então, da diagonal aqui vale 1 e todos os demais são zeros. Essa matriz aqui é chamada de matriz identidade. É uma das matrizes mais importantes no campo do estudo da matemática. Então, o que é a matriz identidade? Da diagonal principal vale 1, todos os demais valem 0. É uma matriz identidade. Eu só transformei esse meu arquivo aqui em PDF, que fica melhor ele marcando aqui para vocês. Tá? Então, deixa eu só repetir aqui um pouco na matriz de identidade. Esses elementos aqui da diagonal principal, essa diagonal aqui, todos valem 1. Tá? Isso é fundamental para se formar a matriz de identidade. E os demais todos são zeros. Tá? Isso é típico da matriz de identidade. Essa matriz aqui ela é 2 por 2, tá? A gente diz que ela é uma matriz quadrada de ordem 2. E ela é uma matriz nula. Adivinha por quê? Porque todos os elementos dela aqui são zeros. Então, todos os elementos dessa matriz, se todos os elementos de uma matriz for zero, ela é uma matriz nula. Essa matriz aqui ela é uma matriz um pouco estranha, né? Ela tem linha, apenas uma linha, né? Ela é chamada de matriz linha. Se uma matriz, por exemplo, ela tiver apenas uma coluna, que é o caso dessa aqui, ó, apenas uma coluna, duas linhas, né, mas apenas uma coluna, é chamada de matriz coluna. Novamente, quero frisar aqui a representação. A representação sempre é linha, coluna. Quantas linhas temos aqui? Uma linha e 3 colunas. Colunas aqui. É por isso que ela é uma matriz 1 por 3, nunca 3 por 1. Tá? 3 por 1 é uma outra matriz. Essa matriz aqui tem quantas linhas? Uma linha, duas linhas e uma coluna. Como ela tem apenas uma coluna, ela é chamada de matriz coluna. Nunca esqueça, sempre que uma matriz tiver o mesmo número de linhas e colunas, será chamada matriz quadrada. Então, uma matriz que for 2 por 2, ou 3 por 3, ou 4 por 4, é chamada de matriz quadrada. Então, por exemplo, essa matriz bem aqui, ela, além de ser uma matriz nula, também é uma matriz quadrada. Essa outra aqui também é uma matriz quadrada, porque ela tem a mesma quantidade de linhas, ela tem de coluna. O mesmo vale para essa aqui também. Tem o mesmo tanto de linha e de coluna. Ela também é uma matriz quadrada. Bom, as matrizes quadradas, a gente resolve na matemática calcular o determinante delas. O que é o determinante? O determinante, para nós aqui, ele é muito importante na matemática, para calcular sistemas lineares, para resolver problemas relacionados à programação. Então, tudo que envolve programação, computador, informática, por exemplo, tem matrizes associadas. Tá? Mas para nós, a gente vai pegar aqui o básico. O que é o determinante? O determinante é um número que representa uma matriz. Tá? Então, se eu pegar aqui, por exemplo, essa matriz B, qual é o número que representa toda essa matriz B? Esse número que representa toda essa matriz B é chamado de determinante. Tá? E esse determinante ele pode nem estar entre os elementos dela. Tá bom? Então, se eu pegar aqui uma outra matriz C, qual é o número que representa essa matriz C? É o determinante dela. Como é que se calcula o determinante? Bom, nós vamos ensinar aqui como vocês calculam determinantes de matrizes de ordem 2, ou seja, matriz 2 por 2. E basta você botar 2 aqui porque é quadrada, né? 2 por 2. Se você quiser colocar aqui 2 por 2, quer dizer que ela é 2 por 2, tem nenhum problema. Outra aqui também. São elas que nós vamos ensinar aqui nesse curso a calcular os determinantes. Tá? 2 por 2. São 2 passos. Desculpa, 3 passos. O primeiro passo é você multiplicar os elementos da diagonal principal. Tá? Então, aqui no nosso caso, 4 vezes 8 dá 32. O segundo passo é a gente multiplicar
os elementos da diagonal secundária. No nosso caso aqui, é 1 vezes 7, que dá quanto? 7. Então, você multiplica cruzado, bota os valores aqui, 32, 7. O terceiro passo é a gente subtrair os dois resultados, 32 menos 7, que dá quanto? 25. Então, o determinante dessa matriz B é 25. Ou seja, o número que representa essa matriz, 4, 7, 1, 8. Normalmente, a gente representa assim. As matrizes, normalmente, a gente bota em chaves, os determinantes a gente bota nesses tracinhos aqui. Quando vier só esse tracinho, sem fechar assim com chave, quando fecha assim com chave, a gente diz que é a matriz. Quando a gente não fecha com chave, a gente deixa só os tracinhos em pé, as barrazinhas, tá? Tracinho em pé no popular, a gente diz que a gente está calculando o determinante dela. O que é o determinante? Essa matriz aqui, ela pode ser substituída, pode ser assim representada pelo seu determinante. No nosso caso, deu 25. O mesmo vale para essa. Tá? Vamos calcular o determinante dela. Então, qual é o primeiro passo? Multiplicar os elementos da diagonal principal. 4 vezes 3 dá quanto? 12. Qual é o segundo passo? Multiplicar os elementos da outra diagonal. Diagonal secundária. 8 vezes 1, 8. Qual é o terceiro passo? Subtrair os dois resultados. Então, 12 menos 8 é 4. Então, 4 é o determinante que representa essa nossa matriz. Então, o determinante disso aqui, tá? Como está a barrinha, já está pedindo para calcular esse determinante, vale 4. Repare que nesse nosso exemplo, 4 faz parte da própria matriz. Né? Já no exemplo anterior, que deu 25, 25 não faz parte da própria matriz. Então, o que é o determinante? É um número que representa toda a matriz para efeito de cálculo matemático. Esse número pode pertencer à matriz ou não. Como é que a gente calcula? Multiplica os elementos da diagonal principal. Depois multiplica os elementos da diagonal secundária. Depois subtrai, o valor encontrado é o determinante. Subtrai sempre nessa ordem, tá? O da diagonal principal menos o da secundária. Bom, e aí, claro que pode ter jogo de sinais, pode ter um monte de coisa envolvida, que eu usei exemplos simples e, claro, calcular determinante de matriz de ordem 2 por 2.